Queridos, nós vivemos um tempo em que nós estamos precisando mais do que nunca, creio eu, nos relacionar uns com os outros de uma forma cristã, na maneira como Deus nos ensina. E eu acredito que nós, que somos cristãos, não podemos nos esquecer disso, daquilo que o Senhor fala, que nós somos sal e luz. Nós deveríamos ser uma referência na nossa maneira de tratar uns aos outros. Nós deveríamos ser uma referência para nos relacionar com as pessoas, para as pessoas saberem como se relacionar umas com as outras. E eu creio que isso, se nós conseguirmos nos relacionar uns com os outros, da forma como a palavra de Deus nos ensina, nós verdadeiramente vamos ser sal e luz, vamos expressar um pouco do caráter de Deus para as pessoas. Porque, não sei se você tem percebido como tem aumentado a agressividade nas relações que as pessoas mantêm, especialmente em redes sociais. É impressionante como na internet a agressividade tem crescido, talvez pelo fato de você não estar lidando com as pessoas face a face. É muito mais fácil você ser rude, grosseiro, agressivo quando você não está olhando no olho da pessoa, quando a pessoa não está próxima. Muito mais fácil você humilhar, insultar, depreciar o outro quando ele está atrás de um computador. E se nós não percebemos, atrás de um computador a gente fica muito mais valente, muito mais corajoso, muito mais ousado, né? Tudo isso mostra que há uma carência hoje de um modelo saudável de relacionamento, um modelo saudável de tratar a outra pessoa. Mesmo quando aquela pessoa não concorda comigo, mesmo quando aquela pessoa discorda de mim, mesmo quando aquela pessoa não pertence à minha tribo na política, a minha tribo na religião, a minha tribo da igreja. Qual modelo nós cristãos estamos passando para as pessoas? Porque eu vejo muitas vezes a forma como a própria igreja, os próprios cristãos, tratam de assuntos controversos entre si, às vezes mais agressiva que o próprio mundo, né? Então, queridos, nós precisamos aprender a debater, a divergir e a discordar uns dos outros, com respeito pela opinião alheia. Eu preciso aprender a tratar aquele que não pensa como eu, ou aquele que pensa o oposto do que eu penso, de uma forma respeitosa, aberta. Isso é muito difícil fazer, é muito fácil falar, é muito difícil fazer. Mas nós somos cristãos, Deus nos dá esse modelo. Parece que há uma crença, há uma atmosfera, há uma ideia, há uma noção na nossa alma que se eu não te humilhar, se eu não depreciar, se eu não reduzir a pó aquilo que você pensa, eu não posso expressar uma opinião divergente de você, eu tenho que humilhar você, eu tenho que depreciar você, eu tenho que reduzir a nada o que você pensa. Parece que é essa a noção que as pessoas têm. Eu preciso ridicularizar o que o outro pensa para poder iluminar a razão que eu acho que eu tenho numa discussão, num debate, numa discordância, numa divergência. É isso cristão? Esse tipo de comportamento de humilhar o outro numa argumentação é o modelo que Deus nos dá? Eu quero que você pense nisso nesta manhã, porque a saúde num debate honesto, respeitoso, em que eu aprendo da discordância. Há muito que se aprender com aquele que discorda de nós, mas se eu estou só preocupado em fazer valer a minha razão, se eu sou apenas preocupado
impor aquilo que eu penso àquela pessoa que pensa diferente de mim, eu não vou aprender nada, eu vou criar um conflito, eu vou ferir, machucar o outro, a pretexto de defender a minha verdade. E nós estamos estudando o Sermão do Monte, e o Sermão do Monte traz muita luz sobre isso. Jesus fala, a partir do verso 21, do capítulo 5 do livro de Mateus, Jesus diz o seguinte: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo, diz Jesus, qualquer que se irar ou se encolerizar contra seu irmão ou contra seu próximo, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, raca, será levado ao tribunal, e qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Jesus é grave e severo no que ele fala, porque o valor que ele está defendendo, que é esse valor que eu estou falando, que é a relação respeitosa com aquele que discorda de mim, com aquele que pensa diferente de mim. Jesus acha que vale a pena a severidade com que ele se manifesta para defender esse princípio. Portanto, diz o verso 23, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente a sua oferta. Entre de acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão, e eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Neste texto, Jesus ensina algumas coisas, e eu queria destacar 4 pontos fundamentais para nós alcançarmos pelo menos um ideal, pelo menos um modelo, de como nós temos que nos relacionar com os outros, principalmente nas desavenças. O título dessa palavra é paz, mesmo nas desavenças, né? Primeira coisa que Jesus nos ensina aqui, que é maravilhosa, é que eu não devo olhar apenas para o sentido literal de um mandamento, mas entender que o mandamento sempre se baseia num princípio de vida, sabe, que revela algo muito mais que o mandamento, revela o próprio coração de Deus. Isso é uma lição preciosa você entender, querido, que Jesus está dando uma chave para você ler a palavra de Deus, que você não olhe apenas para o mandamento é não matarás. Aí a pessoa pensa assim, bom, eu não mato ninguém, eu não sou assassino, então já cumpri o mandamento. Jesus está falando, você está olhando para a letra do mandamento. O mandamento é muito mais do que você não assassinar a pessoa. O mandamento está muito além disso. Jesus está falando assim, você não pode olhar para a letra do mandamento, você tem que olhar para o princípio que o mandamento está defendendo. Você tem que olhar para a intenção que há no coração de Deus quando Ele te dá um mandamento. A letra muitas vezes não diz nada. Claro que aqui diz porque a palavra de Deus tem que tomar uma forma, e está tomando a forma de não matarás, mas há muito nesse mandamento para se aprender, por isso que Jesus está dizendo isso, porque Ele diz assim, os antigos dizem, não matarás, então estarás sujeito a julgamento, eu porém vos digo, diz Jesus, eu estou dizendo para vocês que é muito mais do que isso. O meu pai, ele tinha um hábito de chamar a gente de patife. Ele falava, cadê o João, aquele patife? Meu pai, quando ele falava assim, cadê João, aquele patife, ele não queria me insultar. Era uma forma carinhosa dele se aproximar. Meu pai era um homem simples, rude,
Meu pai não ia chegar, eu te amo, meu amado filho, meu que não, ele fala, cadê João, aquele patife? E me dava um abraço às vezes, né? Ou então batia, meu pai não era muito dar abraço, cadê, ô João, seu patife? Se eu olhasse para a letra, eu ia falar, meu pai me insultava todos os dias, mas eu sabia que não era, aquela palavra tinha uma intenção diferente apenas daquela letra, daquela expressão, né? A intenção do meu pai não era humilhar, a intenção do meu pai não era insultar, mas na forma que ele sabia fazer, era de se aproximar e passar um pouco de intimidade, de carinho entre nós lá que éramos filhos dele. Então a letra nem sempre expressa a intenção, ou a letra muitas vezes expressa apenas parte da intenção, como é aqui isso que Jesus está nos ensinando. O mandamento é muito mais profundo do que, não, eu não mato ninguém, né? Não olhe apenas para a letra, não olhe apenas para a forma, olhe para aquilo que está atrás da letra, aquilo que o mandamento quer defender, aquilo que o mandamento quer proteger, aquilo que o mandamento quer estimular. E o que o mandamento quer estimular aqui? O que o mandamento está nos ensinando? O mandamento não matarás ensina que nós temos que ter uma relação respeitosa com o outro, que eu tenho que respeitar você, ainda que eu discorde de você, ainda que você fale algo que eu ache um absurdo, eu tenho que aprender a lidar com isso, e apresentar para você as minhas razões, sem matar você, sem te humilhar, sem te depreciar, sem te ridicularizar. É isso que Jesus está ensinando aqui, que nós precisamos urgentemente, pelo menos nós que estamos na igreja e dizemos que temos o Espírito de Deus, não tratar aquele que pensa diferente de mim da forma como as pessoas estão se tratando nas redes sociais, ou até nas relações pessoais, quando debatem, quando discutem qualquer tema que seja. E Jesus também ensina que se você olhar só para a letra, você não vai tratar da raiz do problema. E qual é a raiz do problema? A raiz do problema é o ódio, o desprezo pelo outro, a desconsideração pelo sentimento do outro. Porque muitas vezes, da maneira como eu trato você, eu te humilho, eu te ridicularizo, eu machuco você. E é isso que Jesus fala, que me leva a ser réu de juízo, diz o Senhor, porque eu não estou respeitando a tua dignidade, a beleza que há em você, só por conta da tua opinião. Eu pego uma opinião sua, e com base nessa opinião, da qual eu discordo, eu me sinto no direito de destruir você, mais ou menos como Caim. Abel estava no caminho de Caim, atrapalhando a felicidade de Caim. Então ele optou pela eliminação. Se você me atrapalha, eu quero eliminar você. Esse é o espírito do nosso tempo. Como eu não posso mais matar, porque há um sistema de justiça que me impede de fazer isso, eu encontro formas de tirar você do meu caminho, tirar a tua opinião do meu caminho, por outras formas de destruir você, destruo tua autoestima, destruo o teu sentimento de dignidade, faço o que puder para tirar você do meu caminho e tua opinião, de atrapalhar aquilo que eu penso. Mas eu lhes digo que qualquer se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, raca significa seu idiota, algo parecido. Ou seu tolo, talvez seja a expressão mais clara. Seu cabeça de bagre, é isso. Quer dizer, é uma ofensa, é um insulto, que pega aquilo que a pessoa tem de mais valor que a sua inteligência e fala, você é um tolo, idiota, raca. E qualquer que disser louco, seu estúpido, seu débil mental, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Nós dizemos coisas muito piores, Porque Jesus está ensinando que se eu não
na relação, na divergência, no debate, na discussão, na discordância. Se eu não administrar a minha raiva, eu posso começar um processo que fica na fronteira da agressão física, no limite da agressão física, que é o insulto. O que vem depois do insulto? A agressão física. O insulto é a antessala da agressão física, ou não é? Por isso o Senhor fala, qualquer que começar a insultar, já está na antessala do não matarás. É impossível a gente não se irar às vezes, né? Não é isso que a Bíblia está falando, que você não pode se irar com a pessoa. Às vezes a gente fica indignado, até com a opinião das pessoas. Tem opinião que nos deixa furiosos, né? Mas isso não justifica que eu passe para o insulto. E é importante entender isso, porque a Bíblia em momento nenhum condena o fato de você ficar com raiva. O que a Bíblia condena é o modo como eu administro essa raiva sobre a vida alheia. Então, aliás, quando eu estou com raiva, é aí que eu tenho que tenho que saber administrar esse momento. Nós já pregamos muito aqui sobre a cólera, sobre a ira, mas eu tenho que saber que eu tenho que entrar num processo de contenção e de administração daquela emoção, porque senão eu vou machucar você. Por isso que João fala, João fala algo interessante, o apóstolo João: quem odeia seu irmão, muito na linha do que Jesus está falando, o João fala assim: quem odeia seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos, né? O insulto é um mau sintoma e é uma péssima forma de eu administrar a minha raiva, a minha cólera, a minha ira, que faz parte das emoções humanas, mas devem ser cuidadas, para que eu não transforme a minha raiva num instrumento, numa ferramenta de humilhação, ridicularização, depreciação do outro. Amém? Número 2, a segunda coisa que eu quero destacar aqui, que nós precisamos aprender para nós sermos um bom modelo neste tempo: aprenda a expressar sua opinião sem agredir, com respeito pelo outro que discorda de você, né? Onde é que nós aprendemos essa noção de que para discordar eu preciso insultar, eu preciso ironizar, eu preciso humilhar, eu preciso ridicularizar? Quem será que nos ensinou isso? Que eu não posso discordar de você sem ouvir você com respeito, sem estar aberto para o teu pensamento. Não, tenho que destruir teu pensamento. E quanto mais sarcástico eu consigo ser, parece que melhor eu me saio. Esse é o caminho do mundo. Esse é o caminho do mundo. Eu participo de muitas, você participa, nós participamos, muitos grupos de WhatsApp. E quando há uma discordância, já é possível sentir, até no WhatsApp, a tensão, né? Por quê? Porque nós não sabemos discordar uns dos outros, nós não sabemos ter divergências e administrar isso de uma forma tranquila. A questão é: qual vai ser o meu padrão? Qual o padrão? Porque é normal que a gente se perca às vezes. É normal que eu saia
do ideal, muitas vezes, nos debates. Mas se eu tenho uma referência, eu sei para onde voltar. Eu sei quando eu errei. Se eu tenho uma referência, eu me excedi. Se tem uma referência, eu exagerei. Agora, se eu não tenho referência nenhuma, como é que eu vou saber se eu saí do padrão? Se eu não tenho referência nenhuma, como é que eu vou sair se eu te ofendi? Vou saber se eu te ofendi, se eu já me acho no direito de ofender as pessoas quando eu debato. A Bíblia fala, em Isaías 55, porque os meus pensamentos, Deus está falando aqui através do profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Quer dizer, os caminhos do mundo não são de Deus. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Que maravilha, né? Que maravilha isso aqui. Quer dizer que tem jeito, tem um caminho, sabe? Aleluia, tem um caminho. Tem um caminho para essa loucura que as pessoas estão se tratando. É o caminho do Senhor. Altos, santos, respeitosos. Assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deixa eu falar uma coisa para você. Debater é uma arte. Debater é uma arte. Discordar é uma arte. E as pessoas não discutem hoje, não debatem mais assuntos sérios, porque essa arte se perdeu. Nós ouvimos hoje as pessoas dizerem, religião e política não se discute. Interessante que são dois assuntos profundos para a solução da vida: fé e política. Mas não podemos discutir. Por quê? Porque não sabemos discutir, não sabemos administrar nossas paixões. É mais ou menos como futebol. Somos tão apaixonados que quando nós debatemos sobre isso, eu tenho que ridicularizar o outro, acaba sempre em briga. Por que acaba sempre em briga? Porque eu administro mal minhas paixões. E não deveria ser assim, porque é muito importante debater fé e política. Mas eu não sei fazer isso. O mundo não sabe fazer, então prefere excluir esses temas do debate. Porque se você trouxer isso para a mesa do almoço, você azeda o estômago de todo mundo. Mas, se nós soubéssemos falar sobre esses temas dificílimos, como aborto, eutanásia, administração da vida, política, de uma forma respeitosa, considerando que o outro tem o direito de pensar diferente. E aí, o repertório do diálogo público se empobrece profundamente porque nós não sabemos tratar de assuntos mais sérios. E até compreensível, eu percebo isso, por exemplo, na minha rede, na rede em que eu participo, na minha profissão, que é uma rede de mais de 1000 profissionais na área do direito, a gente percebe que a grande maioria dos colegas já não fala mais, porque quando fala quando o assunto é controverso, é uma agressividade que as pessoas não vão entrar nisso aí. Não que a gente não tenha que ser, às vezes, firme, né? Não é isso que a Bíblia está falando. Jesus, às vezes, era firme com os fariseus, severo, mas presta atenção, a severidade de Jesus não era para defender o seu orgulho, a severidade de Jesus não era para defender a sua vaidade. Ele era severo porque ele percebia que estava em risco a glória de Deus. Aí ele se posicionava e às vezes era duro com os fariseus. Não significa que a gente não tenha que ser grave às vezes, dependendo do tema. Mas por que eu estou sendo tão grave assim? Só porque você discorda de mim? Número 3, queridos.
O terceiro princípio que eu acho que Jesus nos ensina aqui é que existe uma regra de ouro em todos os relacionamentos. Trate a pessoa do mesmo modo que você gostaria de ser tratado. Essa é a regra de ouro. Aliás, o mandamento que fala sobre isso, que está lá em Mateus, vamos ler? Mateus 7:12, o Senhor Jesus fala assim: assim em tudo, olha só que coisa linda o Senhor nos ensinando aqui, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois isso resume, diz o Senhor, a lei e os profetas. Quer dizer, tudo está aqui. Trate, o outro como você quer ser tratado. Quer dizer, o que o Senhor está nos ensinando aqui? Como é que você gostaria de ser ouvido num debate? Você gostaria que a tua opinião fosse ridicularizada, distorcida? O cara pega só uma parte para destruir o que você está falando? É assim que você quer ser tratado? Obviamente que não. Eu quero ser tratado de uma forma respeitosa, que a pessoa respeite aquilo que eu opinei, respeite aquilo que eu falei, não distorça aquilo que eu falei. É assim que nós queremos ser tratados. Ou então trate os outros assim. Essa é a regra de ouro. O nome desse princípio é regra de ouro. É conhecido assim no mundo inteiro, né? Então trate o teu vizinho com a regra de ouro. Quero ouvir um amém. Amém, né? Da mesma forma como você gostaria que lhe tratassem, trate a pessoa que discorda de você. E aqui eu quero trazer um aspecto prático. Preste atenção, queridos. Você que está em casa, principalmente também, né? Nós aprendermos a trazer a regra de ouro para dentro de casa. Amém, Ana? Sabe, na nossa relação familiar. Amém, Vani? Oi, Vani. Graças a Deus, hein, Vani? Você aqui de novo. Porque essas coisas nós aprendemos em casa. Eu estou querendo dizer que se você consegue ser respeitoso na sua família, vai ser bem mais fácil você ser respeitoso fora de casa. Porque é muito mais fácil insultar a quem nós temos intimidade, infelizmente é assim, né? Quanto mais intimidade, se nós não treinarmos demais a nossa alma, mais possibilidade de nós sairmos do caminho com a pessoa com quem nós estamos lidando. Muito mais fácil eu ser grosseiro com a Jussara do que ser grosseiro com você. Infelizmente. Existe uma frase inglesa lamentável, mas que muitas vezes é verdadeira, que é: a intimidade gera o desprezo. Mas não pode ser assim. Nós não podemos permitir que seja assim. A intimidade tem que gerar vida, tem que gerar bênção, tem que gerar respeito. Não é porque eu tenho intimidade. Sabe por que a intimidade gera o desprezo? Porque o insulto já não é mais razão para ruptura. Marido e mulher já conseguem se insultar sem romper. Mas o problema é que essa falsa liberdade que temos uns com os outros vai tirando o oxigênio de um ambiente saudável dentro de casa, vai asfixiando a capacidade de eu dialogar com você. A mulher vai perdendo o sabor de conversar com o marido, e o filho vai perdendo o ânimo de trazer os seus assuntos para os seus pais. Olha só, olha quanta sabedoria no mandamento o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Por que nós temos tanto medo de ser confrontado em nossas ideias? Por que tanto medo de estar errado naquilo que nós pensamos? Porque aquele que quer calar a boca do outro está inseguro. Sabe por que você é agressivo na divergência? Porque você está inseguro em relação à sua opinião. É por isso que o religioso ele é muito agressivo nas suas concepções religiosas, porque no fundo ele não tem tanta fé quanto ele gostaria de ter. Ele está inseguro sobre as questões bíblicas. Ele não amadureceu aquilo no seu coração, ele não passou pelo processo de questionar
aqueles milagres, aquilo tudo profundamente, aquilo não passou dentro da própria alma dele por um processo de maturidade. Então ele não quer que ninguém questione aquilo, porque ai de mim se eu não acreditar nessas coisas. Mas agora, se você já sofreu todo tipo de questionamento, se você ama a Bíblia profundamente, já conhece todas as opiniões filosóficas contrárias ao pensamento bíblico, e ainda assim você continua deslumbrado com a palavra de Deus, se você tem uma experiência profunda com Deus, por que você vai ter medo de uma opinião que contrarie você? Quem tem uma experiência não tem medo de um argumento. Quero ouvir um amém? Se você tem uma experiência viva com Deus, por que você vai ter medo do argumento do filósofo fulano de tal, que já provou que Deus não sei o quê, que Deus não existe, ou que não sei o quê, coisa que ninguém provou e nunca vai poder provar? É tão bonito a gente ver uma família que se respeita, que se trata bem, que se trata com educação. É tão raro, mas é bonito demais. O marido que trata a mulher com respeito, com educação, ouve a mulher, considera a opinião da mulher, né? Primeira Timóteo fala assim, lá no verso 5, capítulo 5, verso 8, fala assim: se alguém não cuida de seus parentes, se eu não tenho cuidado com aqueles que estão próximos de mim, é aqui que é verdadeiro a minha educação, o meu respeito, o meu amor. A verdade se mostra na minha família, porque aqui na igreja eu tenho uma relação quase social com você, é muito fácil ser delicado, ser educado com você. Eu quero ver ser educado com minhas filhas, com minha esposa, aí que é o teste da alma da gente, né? Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé, e é pior que um descrente. Então, a família, tua família, é o tesouro que Deus pôs na sua mão. Quero ouvir um amém? Cuida bem dele, é o teu jardim, é o jardim que Deus entregou na tua mão, essa é a tua responsabilidade. E para terminar, queridos, para finalizar, nós devemos resolver nossas desavenças com urgência, porque elas afetam a saúde da nossa relação com Deus. Esse é o quarto ponto, né? Nós devemos resolver nossas desavenças com urgência. Jesus fala assim: é urgente que você resolva os teus problemas com as pessoas. Veja o que ele fala aqui no verso 23 do texto que nós lemos ali em Mateus 5. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, vamos atualizar isso que Jesus está falando. Portanto, se você estiver cantando um hino de louvor no culto, é mais ou menos o que o Senhor Jesus está falando, e ali se lembrar de que seu irmão tem alguma coisa contra você, deixe sua oferta ali, e vá, olha só a urgência que o Senhor está dando para isto, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Para você entender o que o Senhor Jesus está falando aqui, você tem que entender o tempo do Senhor Jesus, né? Ele está fazendo uma comparação. Quando você tem uma dívida, não é muito melhor que você resolva antes de parar na justiça? É o que o Senhor está falando. O Senhor está fazendo uma comparação. Aprenda a ler, né? Nós precisamos entender o que o Senhor Jesus está querendo falar aqui. Ele está dizendo assim: e na época do Senhor, uma dívida podia acabar na prisão. Hoje não acontece mais isso, mas na época dele acontecia. Você ia para a prisão se você tivesse uma dívida, né? Por isso que ele diz assim: eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quer dizer, nas matérias do mundo, nas matérias da vida, é melhor resolver logo as coisas que vão trazer profunda complicação. E por que o Senhor está falando isso? Porque Ele está dizendo que os nossos ressentimentos, o ressentimento que você tem com outras pessoas, né, que te ofenderam, ou que fizeram alguma coisa que trouxeram dor para você na vida, não adianta você ficar guardando isso. Isso vai azedar a tua alma, né? Se há alguém por quem você sente ódio,
Se o teu coração está cheio, resolva isso logo, se livra disso, é o que o Senhor está falando. Isso aí vai cobrar você a vida inteira, vai te deixar numa prisão, vai fazer você pagar. Se livra disso. Entre em acordo depressa com o seu adversário, diz o Senhor, né? Acerte com urgência as coisas do coração para você ficar livre logo. Queridos, o desejo de Deus para nós, e agora terminando mesmo, é a sua saúde, a saúde da sua alma. Deus quer saúde, que a gente se relacione com saúde, com graça, com alegria, com respeito. Vamos começar de casa, na família. Amém? Vamos ficar de pé. A palavra do Senhor fala: Deus fala lá em Efésios 4, verso 30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Quer dizer, nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós. Vamos viver de acordo com isso. Vamos trazer tristeza para o Espírito de Deus que está em nós. Toda amargura, toda ira, toda cólera, toda gritaria. Tire a gritaria da sua casa, do seu lar, da sua família. A ira, sabe, descontrolada, cólera, blasfêmia, toda malícia sejam tiradas dentre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Quer dizer, eu sempre digo que o mandamento do Senhor é o caminho da felicidade. Deus não está nos dando uma regra. A pior coisa é você olhar para a Bíblia procurando uma regra. Você tem que olhar para a Bíblia procurando um segredo de felicidade que Deus está revelando no seu mandamento. Amém? E Deus aqui nos revela que eu aprendi a respeitar o outro. É difícil, principalmente na hora que eu estou bravo. Eu sou um cara brabo. Minha filha Carolina que fala para mim assim: pai, você é brabo, pai? Eu falei: pois eu sou bravo, preciso amansar, né, filho? A gente costumava usar uma expressão lá em Mato Grosso do Sul: amansa, homem, amansa. Nós somos assim, né? Mas pelo menos a palavra de Deus nos dá uma referência, né? Nos ajuda a voltar para o caminho quando a gente sai dele. Como é boa a palavra de Deus. Nunca mais viver ao vento, nunca mais me falte tempo para te buscar, te encontrar. Não importa o que aconteça, nunca mais eu me esqueça de te encontrar pra conversar. Joelhos se dobram e o coração descansa